Eu tenho em Cristo Jesus a grata satisfação de mais uma vez estar aqui para, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, trazer a minha palavra de saudação a você, querido irmão, querido amigo, e, juntamente com os nossos amados do Grupo Teólogos da Verdade, celebrar a oportunidade de mais uma vez estarmos abordando uma questão relevante para a Igreja do Senhor. Eu sou o pastor Reinaldo Ribeiro, seu amigo, e convido você a fazer uma profunda reflexão sobre um desfile, na verdade, de temas com relação ao divórcio e às ordenanças praticadas pela Igreja. O tema pergunta se é possível compatibilizar a liberação de uma ovelha para que ela desça as águas ou para que ela celebre a ceia, quando esta ovelha está na condição de divorciada. Também pergunta se um pastor divorciado pode celebrar as ordenanças. E o que dizer daqueles que vivem uma relação estável, porém fora do casamento? Será que essas pessoas que vivem maritalmente podem participar da ceia e do batismo? Será que quem se divorcia por motivos banais pode herdar a salvação? E por fim, o tema nos pergunta se nós, como líderes cristãos, devemos ceder a essa flexibilização, a essa contemporização? Devemos adaptar o mundo à igreja? Ou devemos moralizar, tradicionalizar e voltar à nossa raiz? Temas muito importantes e eu louvo a Deus por, juntamente com os meus irmãos, estarmos aqui para discutirmos, segundo a direção do Espírito de Deus e pautados na Sua palavra, aquilo que verdadeiramente venha de encontro a uma necessária iluminação acerca de todas essas questões. Vamos em frente e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. E eu quero começar, meus amados, afirmando que o batismo bíblico, ele requer o candidato qualificado. O sangue antecede a água. Ou seja, a salvação se dá primeiramente. Eu não ensino que o batismo é essencial para a salvação. Pelo contrário, que a salvação é essencial ao batismo. João pediu uma qualificação daqueles a quem ele batizou. Lá em Mateus 3,8 está escrito: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não são frutos dignos de emoção, de inteligência ou filosofia, mas de arrependimento. Uma mudança radical de mente, de atitude, de coração, com respeito ao pecado e de Deus, eu entendo que é profundamente necessária para que alguém desça as águas. Jesus explicou que quem deve ser batizado são os crentes, lá em Marcos 16,16. Quem crer e for batizado. Agora, quem não crer, Jesus deixa claro que o destino é outro. O exemplo bíblico dos que foram batizados no Novo Testamento foram os que primeiramente justificaram a Deus. Lá em Atos, capítulo 2, verso 41, diz que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Gálatas 3,27 diz: todos batizados já vos revestistes de Cristo. Temos o exemplo do eunuco, lá em Atos 8, de 36 a 38, lá em Coríntios, da igreja de Coríntios, a gente vê, conforme está lá em Atos 18:8, e da igreja de Éfeso, lá em Atos 19, de 1 a 5. São exemplos muito claros. E, portanto, eu vejo que não importa se você chega para o batismo trazendo um divórcio nas costas, o seu passado ele perde efeito perante a justiça de Cristo, que mediante o nosso sincero arrependimento limpa-nos de toda mácula. Logo, irmãos, eu não vejo problemas em batizar um divorciado se ele chegou a mim convertido a Cristo de fato e de todo o seu coração. Com respeito à ceia, de acordo com a Bíblia, se você é salvo, você pode tomar a ceia. Você pode participar dela. Cada um, irmãos, deve examinar a si mesmo antes de participar da ceia. Jesus ele instituiu essa ordenança para que seus seguidores se lembrassem sempre do seu sacrifício na cruz, como está lá em Lucas 22, de 19 a 20. Nós não podemos nos esquecer da importância da morte de Jesus por nossos pecados. Tomar a ceia do Senhor é dizer que você reconhece que Jesus morreu por seus pecados e que agora você faz parte da sua família. Para o descrente não faz sentido nenhum participar da ceia. A ceia do Senhor não é apenas um ritual cultural, é uma declaração de fé. Por isso, tomar a ceia sem crer é desrespeito. Algumas igrejas, no meu ponto de vista até acertadamente, elas apenas permitem que pessoas batizadas participem da ceia.
Isso acontece porque quando uma pessoa é batizada, ela já reconheceu publicamente que aceitou Jesus como seu Salvador. As igrejas elas assumem que quem não está pronto para se batizar ainda não fez um compromisso sério com o Senhor Jesus. Então, diante disso, considerando que o divórcio não é um pecado eterno e nem imperdoável, eu não vejo problema algum para que quem já se arrependeu deste ato lá atrás e entregou verdadeiramente sua vida a Jesus, venha e participe da mesa do Senhor. Jesus não veio chamar justos, ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Agora, quanto à possibilidade de pastores divorciados ministrarem o batismo e a ceia, será que isso é lícito? Irmãos, a resposta é rápida e simples: não. E por que eu digo isso? Porque a Bíblia os considera, quem? Os pastores divorciados, neste caso, repreensíveis para o ministério pastoral. E eu vou dar aqui alguns motivos para isso. Em primeiro lugar, porque um pastor divorciado, ele passa a não ser mais um exemplo dos fiéis. Em 1 Timóteo 4,12, Paulo exorta ao pastor Timóteo para que seja o padrão, ou seja, o exemplo dos fiéis. O homem que está no segundo ou no terceiro casamento não pode ser exemplo dos fiéis, por não ser esta a vontade de Deus para o seu povo. Ele odeia o divórcio. Está lá em Malaquias 2,16 isso. Os jovens de tal igreja estariam automaticamente levantando a possibilidade de seus futuros casamentos, se não derem certo, como o do pastor, o divórcio seria então uma opção. E ainda Deus os estaria abençoando após algumas tribulações. Então, um desastroso exemplo seria também para os que entrarão ou já estão no ministério pastoral. O cristianismo verdadeiro, amados, ele não segue o lema de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 3,15. O ministério pastoral não é para qualquer um, mas para aqueles que têm condições morais de dar exemplo, como está lá em Hebreus 13,7. Em segundo lugar, eu não concordo que um pastor divorciado exerça o ministério, e muito menos celebre as ordenanças, porque ele deixa de ser um líder irrepreensível. Em 1 Timóteo 3,2, nós temos as qualificações para o pastor. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. A palavra, irmãos, traduzida por irrepreensível, usada no texto citado, é do grego anepleptos. Ela aparece 3 vezes no Novo Testamento. 1 Timóteo 3,2, 5,7 e 6,14. E o significado é sempre o de alguém de quem não se pode falar nada contra, sem mancha, sem culpa. Uma pessoa inacusável. Independente de ser ou não causador do divórcio, se é que existe essa tal condição, um homem que passou por essa experiência, ele não se encaixa nas exigências bíblicas e ele será usado pelo diabo para escandalizar e envergonhar o evangelho. Existe pastor que se casou em rebeldia contra os conselhos dos pais, de amigos e até de seus pastores, atraindo as maldições do Senhor. Tal flagrante, irmãos, tal flagrante violação, eu diria assim, da vontade de Deus, acaba tornando esse crente o único responsável pela falência do seu próprio casamento, desqualificando-o, no meu ponto de vista, de uma vez por todas, para o exercício do ministério. Sei que essa palavra é dura, mas é como nós vemos a questão. Em terceiro lugar, eu não sou a favor, porque se ele for divorciado, ele não é mais marido de uma só mulher. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível marido de uma mulher, como está em 1 Timóteo 3,2. Essa expressão marido de uma mulher, ela significa muito mais do que o leitor superficial possa imaginar. E não é como alguns afirmam aí equivocadamente, uma esposa de cada vez. Não é nada disso. Ora, isso seria um convite e uma motivação para vários casamentos. E eu não penso que a palavra de Deus concorda com essa teoria. O ensino é que a mulher com quem o bispo, pastor, é casado é a sua primeira e única mulher. Não tem nada a ver com a condenação de relacionamentos simultâneos, o que seria adultério. Entretanto, existe uma linha de interpretação, aqui defendida por muitos, que situa essa orientação, baseada numa suposta condenação da poligamia. O texto não fala disso, irmãos. Eu penso que seria um absurdo, tão redundante e flagrante o pecado da poligamia, que Paulo não precisaria se referir a ela para uma pessoa especial, como é o caso de um bispo, de um pastor. O que realmente está em jogo aqui é a conduta ilibada, irrepreensível do pastor no seu relacionamento singular com a sua primeira esposa.
Em algumas versões bíblicas, inclusive, o texto fica ainda mais claro. Ele aparece assim: é preciso, porém, que o dirigente seja irrepreensível e esposo de uma única mulher. Ou então, há também outra tradução: é, porém, necessário que o pastor seja irrepreensível, que não tenha sido casado senão uma vez. Amém? E por fim, eu entendo que um pastor divorciado fica desqualificado porque ele perde autoridade no aconselhamento. Como um pastor divorciado poderá aconselhar um casal que está com problemas no casamento? Com que autoridade ele dirá para lutarem pelo seu casamento, para se perdoarem e buscarem a reconciliação se ele mesmo não conseguiu fazer isso? Como esse pastor aconselhará um jovem casal prestes a se casar, orientando-os que o casamento é um compromisso até a morte, se ele mesmo não cumpriu isso? Não tem jeito, irmãos. O cristianismo não funciona segundo palavras vazias, mas com exemplo de vida. Mesmo que o homem não tenha se casado novamente, a situação de separação da primeira esposa já o desqualifica para o pastorado, porque ele não conseguiu, ele falhou, ele fracassou em governar a sua própria casa. Agora, sobre casais que vivem maritalmente, não possuem uma certidão de casamento ainda, será que eles poderiam descer às águas e participar da mesa do Senhor? Amados, é do conhecimento de todos que eu prego prudência e sabedoria no trato com essa questão. Cada caso precisa de um exame minucioso por parte do pastor. Algumas circunstâncias podem até gerar uma liberação. Por exemplo, eu não posso punir uma serva de Deus fiel ao Senhor e de testemunho ilibado que não seja casada apenas pela imposição do seu companheiro incrédulo que recusa o matrimônio. Entretanto, eu não posso condescender com um casal cristão, conhecedor da palavra, frequente na igreja e que recusa por vontade própria contrair o casamento. No primeiro caso, eu batizo esta irmã, dou a ela o acesso à ceia. Já no segundo caso, eu não batizo o casal. Também é importante lembrarmos que casamento não é um pedaço de papel, irmãos. Casamento é uma relação estável, sólida, familiar, alicerçada em amor e compromisso e socialmente visível. Há muitas pessoas detentoras de um papel, mas que não vivem isso, ao passo que há outras que não possuem o papel, mas têm essa realidade reconhecida por todos. O pastor precisa observar isso também. Se a ausência de uma certidão de casamento implica que duas pessoas não sejam casadas, então quem não possui certidão de nascimento nunca nasceu. Portanto, sejamos cuidadosos, criteriosos e justos nessa questão, pois não há regra fixa para ela, mas sim uma saída compatível com cada situação específica. Agora, o tema também pergunta sobre o destino eterno dos que já se divorciaram. Estariam essas pessoas condenadas por Deus e sem acesso à salvação? Biblicamente falando, todos sabemos que o matrimônio foi planejado para durar a vida toda. Todavia, o divórcio é uma saída de emergência, é o último recurso, no sentido de servir como um corretivo apenas para situações intoleráveis. Mesmo assim, não deixa de ser uma tragédia. Sentimento de culpa, perda da autoestima, um agudo senso de ter falhado, solidão, rejeição, críticas dos familiares e até dos irmãos em Cristo, problemas na educação dos filhos, enfim, uma série de outras graves consequências que são os resultados concretos que afligem os divorciados. No entanto, a graça de Cristo é abundante para eles também. O divórcio não é um pecado imperdoável, repito, Jesus sempre se identificou com os que sofrem e com os que, reconhecendo o seu pecado, os confessam e deixam. A igreja, irmãos, foi planejada para ser uma comunidade terapêutica, espiritualmente falando, que cura as feridas e não que as fazem doer ainda mais. Logo, eu não vejo o divórcio como uma sentença definitiva de condenação espiritual, mas como uma tragédia humana que deve ser curada com arrependimento e com fidelidade a Deus. E em minha última fala, eu respondo à última pergunta do tema. O que devemos fazer, irmãos, diante de todo este quadro? Moralizar ou flexibilizar? Voltar às nossas raízes ou cair mesmo na modernidade como muitos estão fazendo? Eu tenho dito e eu repito aqui, a igreja precisa de Bíblia e não de modas. E Deus usa homens e não métodos. Precisamos de uma reforma generalizada, do regresso à cruz de Cristo e do repúdio e da renúncia desse falso evangelho que usurpa a santidade da fé e transforma a igreja num circo
de heresias e de espetáculos horrendos. A sequidão, meus amados irmãos, espiritual em que a igreja se encontra, tem como causa principal o abandono do evangelho. O neopentecostalismo, com seus gurus arrogantes, suas feitiçarias lucrativas, e o liberalismo teológico desembocaram no secularismo e a igreja perdeu seu fervor espiritual. A efervescência espiritual fora da centralidade da palavra de Deus também é um desvio, porque ela produz um emocionalismo vazio. E o liberalismo, como um experiencialismo, acabam andando muito próximos, porque ambos rejeitam a suficiência das Escrituras. É por isso que nós temos tanto mundanismo dentro de nossas igrejas e tantos crentes iguais ou até piores que os descrentes. Nós precisamos voltar ao Evangelho. Só existe um Evangelho verdadeiro. É o Evangelho de Cristo, é o Evangelho da cruz, é o Evangelho da graça. E qualquer outro acréscimo está em desacordo com a mensagem bíblica. A igreja contemporânea precisa voltar-se para as Escrituras, precisa voltar ao primeiro amor, precisa de reavivamento e de restauração. E que o Espírito Santo de Deus nos ajude a contemplar, a testemunhar e a vivenciar esta grande bênção em meio à sua igreja. Um grande abraço, meus amados. O Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.